Fala galerinha, eu sou o professor Thiago, mais uma vez do link Lição de Casa. Vamos lá para a lição do 5º ano? Iniciando mais uma semana, ok? Nós temos lá a adaptação para os alunos com deficiência. Então lá nós temos um conteúdo todo preparado e trabalhado pensando nas nossas crianças, com vídeos, imagens, tudo prontinho para que facilite a vida deles, tudo bem? Não deixem de fazer. Continuando, língua portuguesa. Então essa semana nós vamos fazer uma lição um pouquinho diferente. Normalmente nós temos um texto curtinho e em cima dele nós vamos fazer algumas perguntas e alguns trabalhos. Essa semana, um pouquinho diferente, mas muito melhor, nós vamos fazer o quê? Nós estamos mandando 2 livros para vocês. Um é o seguinte: Quem Manda Aqui. Ele é um livro que fala sobre política para crianças, então vocês vão gostar muito. E o outro é Eleição dos Bichos. Qual é a nossa intenção? Cada livrinho ele é curtinho, ele tem mais ou menos 27, 25 páginas. Então vocês farão a leitura dos 2 livros, tudo bem? E depois nós teremos alguns questionários que o que ele quer trabalhar? Ele quer trabalhar a intertextualidade. Professor, o que é intertextualidade? Então é o que conversa entre os 2 textos. Então vocês vão ler 2 livros e aí nas perguntas nós teremos essa conversa entre os 2 livros, tudo bem? Vamos entender um pouquinho mais? Então entrando, a nossa primeira atividade vai ser o quê? Após a leitura que vocês fizeram dos livros, tudo bem? Vocês vão ter que relacionar o conteúdo dos 2 livros. Mais ou menos assim. Olha, no primeiro livro eu vi que falava isso, isso e isso. No segundo fala isso, isso e isso. Você vê o que tem de comum e você vai relacionar, tudo bem? É muito simples e muito gostoso de fazer. Atividade 2, produção textual. Então, vamos pensar, lá na primeira atividade, você já pensou um pouquinho sobre o tema e sobre os livros. Já na segunda, você vai fazer um texto, tudo bem? Um texto curto, de 5 a 10 linhas, para que vocês expliquem o que vocês entenderam sobre aquele tema tratado nos 2 livros. Tudo bem? Super fácil e super gostoso. Ah, lembrando, os livros vão estar num link, ok? Lá no PDF que normalmente vocês pegam, na apostilinha de vocês. Basta clicar no link que ele vai levar vocês diretamente para o livro, tá? Não tem segredo. Vamos continuar? Matemática. Vamos nos aprofundar um pouquinho mais em probabilidade, que era aquilo que a gente estudou nas outras semanas, tudo bem? Agora nós vamos falar sobre o que são eventos aleatórios. Professor, aleatórios, que palavra difícil. Vamos entender um pouquinho o que é algo aleatório? Então vamos lá. Vamos falar sobre a nossa rotina, sobre o nosso dia a dia. Existem coisas, situações na nossa rotina, no nosso dia a dia, que a gente consegue calcular, que a gente consegue prever o que vai acontecer. Então eu trouxe um primeiro exemplo para vocês. Por exemplo, vamos dizer que você pegou um ônibus da sua casa até o centro da nossa cidade, Itapevi. Você percorre um percurso do ponto A ao ponto B. Esse percurso, esse tempo, ele é previsto, ele é calculável. Então, ele não é algo aleatório. Eu consigo prever. Então, um X lá, simples e fácil. Algo que eu consigo calcular e prever, fácil, ele não é aleatório. Professor, então o que é aleatório? Vamos entender um pouquinho? Então, por exemplo, na semana passada, nós já falamos um pouquinho sobre probabilidade nos dados, tudo bem? Então, essa semana a gente vai falar sobre eventos aleatórios com dados. Por exemplo, você quando joga um dado, antes de jogar o dado, você já sabe qual número vai cair? Não. Isso aí é um evento aleatório. Você pode jogar diversas vezes seguidas o dado e várias vezes ele pode cair números diferentes. Isso é um evento aleatório, tudo bem? Então, vamos continuar para a gente entender. O que separa algo aleatório e não aleatório é o que é provável e o que é improvável. Então vamos entender um pouquinho. Eu trouxe um outro exemplo aqui de um dia de chuva, tudo bem? Então assim, ó, quando você vai lá fora na sua casa e olha o tempo, você consegue dizer se vai chover ou não? Isso é algo provável. Se você olha para o céu, ele está meio cinza, com nuvens, você vai me dizer, olha, é provável que chova. Tudo bem? Agora, se você vai lá fora e olha aquele sol bonito, aquele céu azul, você vai me dizer, é muito improvável que chova.
tá? Então essa relação é o que leva vocês a entenderem o que é aleatório e o que não é aleatório. Professor, fez um nó na minha cabeça. Vamos entrar um pouquinho mais para entender em situações da nossa rotina, do nosso dia a dia. Tudo bem, então acordei de manhã e aí eu paro e penso, sentir fome. Será que sentir fome é um evento aleatório? Provável ou improvável? Muito bem, sentir fome todos os dias, a gente sente em algum momento do dia? Aí que está a questão. Ele é um evento provável, ok? Então, isso acontecerá com certeza. Sentir fome é algo que nós temos todos os dias. Então, ele é um evento provável. Tudo bem? Agora, cair de bicicleta enquanto está se aprendendo a andar? Quem aí já aprendeu a andar de bicicleta? Quase sempre quando a gente aprende a andar de bicicleta, a gente acaba caindo, certo? Mas, dependendo da pessoa, dependendo da situação, a pessoa pode cair ou não. Mas quando a gente está falando sobre um treino, aprender, é muito provável que isso aconteça. Mas com uma ressalva, talvez aconteça, porque nós acabamos de falar que algumas pessoas podem não cair, tudo bem? Então, é fácil de fazer essa relação. Continuando, chocolate. Uma criança não gostar de chocolate. E aí? Será que isso é provável ou improvável de acontecer? Uma criança não gostar de chocolate. Tenho certeza que todo mundo aí, do outro ladinho da tela, gritou: não, professor, isso daí é improvável, todo mundo gosta de chocolate. Aí a gente tem que parar para pensar. Apesar de todas as crianças que você conhece, que você se relaciona, gostarem de chocolate, pode ser que tenha alguma criança que não goste. Então, ele é algo improvável, que talvez aconteça. Tudo bem? É um pouquinho complicado, mas na prática, nos exercícios que vocês vão fazer, vocês vão conseguir entender muito fácil, tudo bem? Então vamos lá, ó. Voltando ao exemplo da chuva. Eu vou conseguir olhar muito claramente o que é provável, o que é improvável, olhando o estado do tempo, tudo bem? Esse é o exemplo mais claro. Céu limpo, sol raiando, improvável de chuva. Céu nublado, cinza, provável de chuva, tudo bem? Guardem essa dica do professor Thiago. Ciências da natureza, Pantanal. Então, nas outras semanas, nós estudamos outro bioma, tudo bem? Essa semana nós vamos estudar o bioma Pantanal. Pantanal, ele possui 250 mil quilômetros quadrados e é considerado a maior superfície inundável. Professor, o que é algo inundável? Então eu trouxe aqui uma imagem, porque o Pantanal, ele é regido, ele é influenciado por uma série de rios, ok? Que ficam ao seu redor. E o que acontece? Com as chuvas, né, um período chuvoso, esses rios, eles sobem a sua quantidade de água. E aí o que acontece com o Pantanal? Ele fica alagado. E por isso que a gente fala que ele tem uma superfície alagável, tudo bem? É muito fácil de entender, ok? A parte brasileira se localiza na bacia do Alto do Rio Paraguai, na região centro-oeste. Olha lá, tá lá mostrando pra gente, tudo bem? Por sua proximidade ao bioma da Amazônia, a biodiversidade do Pantanal é espetacular. Então a gente vai ver que alguns animais até no Pantanal a gente tem em comparação com a Amazônia, que foi o que a gente estudou. Então aí tem a onça-pintada, tem o jacaré, tudo bem? Vocês farão a leitura de um texto onde vocês vão receber todas as informações técnicas sobre o Pantanal e vão conseguir se aprofundar nesse bioma. Prestem muita atenção, é um tema muito gostoso de se estudar. Próximo, vamos lá? Ciências humanas, história. Galerinha, essa atividade está muito gostosa de se fazer, tudo bem? Então nós vamos pensar numa linha do tempo da nossa vida, ok? Então lá nós vamos construir uma linha do tempo onde nós vamos falar data do nosso nascimento, primeiro aniversário, primeiro passeio de bicicleta, primeiro dia de aula, importante. Nós vamos montar uma linha do tempo daquilo que vocês lembram. Não vale você me dizer, quando eu comecei a andar, porque de repente essa é uma informação que você não lembre. Então é importante que vocês façam algo, acontecimentos que vocês lembram da sua história, tudo bem? E aí a gente vai começar a fazer estações do ano, fases da lua, aquilo que você se lembra, ok? Então vamos entender um pouquinho mais como fazer isso? Então, número 1, observe a imagem acima, com base nesta imagem, faça um registro das principais fases.
são as fases da sua vida, ok? Lembra lá? Nascimento, primeiro aniversário, primeiro passeio de bicicleta, primeira vez que eu viajei, primeira vez que eu fui à praia, tudo bem? É muito simples, muito fácil de se fazer. Ok, atividade 2. Pensando nas datas da sua linha do tempo, responda. A distância entre os acontecimentos é curta ou longa? Por isso precisam ser datas que vocês lembram, ok? Aproximadamente, tudo bem? Pede ajudinha aí de quem está em casa para você conseguir fazer, tá? Longa ou curta? Não precisa dizer em dias, em meses, em anos, tudo bem? É só ser longa ou curta. Letra B. Quanto tempo demora, em média, um acontecimento para o outro? Aí sim, ok? Meses, semanas, anos, certo? Letra C. Quais medidas de tempo você mais utilizou nessa atividade? Vamos lá lembrar? Dias, meses, anos, horas, depende do que você colocou. Tudo bem? Tá muito legal de fazer, prestem bastante atenção. Vamos lembrar um pouquinho da nossa história, tá bom? Próxima lição. Ciências, alimentação saudável. Então, nas semanas anteriores, nós falamos sobre a pirâmide alimentar, tudo bem? E aí nós falamos alimentos saudáveis, alimentos que nós temos que evitar ou cortar da nossa dieta, tá bom? Então, e hoje eu trouxe um pouquinho para a gente refletir, nesse período que a gente está em casa, muito tempo livre, o que a gente está lanchando, o que a gente está comendo. Então eu trouxe aqui alguns exemplos e lá na apostila vocês terão um texto falando sobre isso, tudo bem? Sobre alimentos que vocês podem estar ingerindo e que não são saudáveis e que aí nós podemos substituir pelos alimentos saudáveis e que são muito gostosos. Então vamos lá, aquela bolacha recheada não é nada saudável. Aquele pãozinho francês lá da padaria do seu Manuel não é nada saudável. Aquele salgadinho que a gente compra no saquinho no mercado, nada saudável. Refrigerante. Aí teve um aluninho meu que falou assim, professor, eu tomo leite. Leite é saudável. Eu falei, é saudável. Mas você toma o leite puro? Ele falou, não, eu coloco umas 3 colheres de açúcar. E aí, pessoal, é saudável esse leite cheio de açúcar? Claro que não, tá bom? E aquele salgadinho de festa? Muito menos. Agora, vamos substituir esse alimento por algo saudável? Então nós temos lá uma torta de legumes. Ela vai ter massa, ok? Ela vai ter o carboidrato, mas ela também vai ter uma fonte de vitaminas, tudo bem? E que pode ficar muito saudável. Uma salada de fruta nos dias de calor, que delícia, hein? Um suco de fruta, a gente pode substituir o refrigerante, o achocolatado com muito açúcar e tudo isso por um suco de frutas que já vai ter o açúcar natural da fruta. Legal, galera? E um sanduíche natural, porque você pode escolher o recheio que você mais gosta dos legumes e hortaliças que você tem preferência, tudo bem? Então fica com essa dica do professor Tiago na cabeça e façam lanches saudáveis. Vamos lá, galerinha, ciências humanas, geografia. Então, nas outras semanas, nós trabalhamos as mudanças das paisagens. Então, paisagem rural, paisagem urbana. Essa semana nós vamos trabalhar o quê? Nós pegamos a mesma paisagem, o mesmo local, em décadas diferentes, tudo bem? E aí nós vamos olhar quais as mudanças que ocorreram e eu quero que vocês pensem, olhando ali naquelas mudanças, qual aconteceu primeiro, qual aconteceu depois, tudo bem? É muito simples, então eu vou explicar para vocês. Aqui nós temos a Praça da Sé, lá no centro de São Paulo. Então vocês vão olhar as 3 imagens e aí vocês vão pensar, opa, deixa eu ver o que mudou de uma imagem para outra. Qual será que vem primeiro? Qual que é a segunda? Qual que é a terceira? Esse é o nosso questionário que está aqui do lado. Você vai ter que levar alguns raciocínios para poder entender o que aconteceu ao longo do tempo com essa paisagem. Tudo bem? Tá super fácil, muito gostoso de se fazer, tá bom? Galerinha, lembrando, a quarentena não acabou, nós temos visto cada vez mais pessoas na rua, e pior, sem máscara, tudo bem? Então, saiam o menos possível de casa, sempre com a sua máscara, higienizando as mãos, tá? O que é mais importante, tudo bem? Lava lá se tiver água e sabão, não há necessidade de álcool gel, não tenho uma pia com água e sabão para lavar, álcool gel na mão, tudo bem? O tempo todo higienizado, todo cuidado é pouco, e evite aglomerações. Professor, aglomeração é onde tem muitas pessoas reunidas, tudo bom? Bom, pessoal, por hoje é só. Até a próxima.